No vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 lições que Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico e Pai Pobre, tem para todos vocês a respeito de educação financeira e sobre a importância de aprender isso desde cedo nas escolas. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 lições de um dos livros mais vendidos do mundo, o best-seller de Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Para quem não conhece um pouco sobre Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico e Pai Pobre, um dos livros mais vendidos dentre os outros livros que ele também tem, de que ele é autor, ele fala a respeito da importância da educação financeira e de quanto isso é importante que as pessoas tenham noção e aprendam desde cedo, e que isso seria algo defendido pelo autor, que as pessoas deviam aprender já desde o ensino fundamental, por exemplo, nas escolas, pois embora estudemos e temos várias matérias, quando se trata de educação financeira ou de como lidar com seu dinheiro, é algo que dificilmente é tratado em escolas, até porque temos a matéria de matemática, mas ela em si não é voltada para educação financeira, é apenas o básico e para outras coisas que ao longo do tempo se tornam quase que relevantes para a nossa realidade, né? É apenas um padrão a ser seguido por todas as escolas e coisas afins. E Robert Kiyosaki, ele fala realmente sobre isso, ele faz uma crítica a respeito dessa questão da educação financeira e de quanto seria importante, eu até chego a concordar com ele a respeito disso, a importância de aprender um pouco mais a lidar com o dinheiro e quantas outras coisas também, pois além de aprender a lidar com o dinheiro, aprender, por exemplo, sobre empreendedorismo, sobre comunicação, sobre como falar em público, dentre outras competências, seria interessante que nós tivéssemos já desde o ensino fundamental sendo ensinado nas escolas. Imagine a quantidade de pessoas que teríamos aí, pode-se dizer, bem-sucedidas, ou que não teriam fracassado e desistido de criar algo novo, ou de ser bem-sucedida até na sua carreira, naquilo que ela escolhesse. Até porque não é justificável eu ter um bom salário, mas eu não saber lidar com ele. Até porque eu posso ganhar muito bem, mas afinal de contas eu não saber lidar bem com o salário e eu acabar me aposentando cheio de dívidas, pode-se dizer. Que é exatamente sobre isso que ele trata no livro. Pois o pai rico seria o pai de um amigo dele, porque ensinou todas as coisas que ele aprendeu ao longo da vida sobre empreendedorismo, sobre educação financeira. Pois ele mesmo não tendo estudo, ele viveu a vida colocando em prática o pouco que ele aprendia. E o pai dele biológico, que seria o pai pobre, era formado, tinha um vasto conhecimento, tinha um bom salário, mas que quando faleceu deixou, além de não ter aprendido por si próprio a viver com suas próprias finanças, deixou um monte de dívida, enquanto o pai rico deixou uma herança e morreu sendo um dos homens mais ricos do seu país, se não me engano, Havaí. Então ele deixa algumas dessas lições que são importantes para as pessoas procurarem levar em consideração quando se trata de educação financeira, das próprias oportunidades que elas podem encontrar no seu dia a dia, pode-se dizer. E é sobre essas lições que eu vou falar nesse vídeo. A primeira lição, a questão da importância da educação financeira e a importância das pessoas também saberem diferenciar o que são chamados de ativos e passivos, pois a mentalidade das pessoas geralmente é de viver uma vida inteira trabalhando e adquirindo passivos, comprando coisas que ao longo do tempo vão te proporcionar mais despesas ainda. E no final das contas você vive que meio em um ciclo infinito de dívidas, pois você compra, você trabalha e você adquire mais dívidas e você fica vivendo a vida inteira de dívidas. Enquanto ativos é você começar a focar primeiro e priorizar em comprar ativos ou coisas que vão te gerar mais renda ainda. Afinal, o conceito de ativo pode-se dizer que é tudo aquilo que me gera renda e passivo tudo aquilo que me gera despesa. Vamos usar como exemplo um carro. Se eu compro um carro e eu não tenho a intenção de usar ele para ganhar nenhum dinheiro, para ganhar nenhuma renda extra, pode se afirmar, ele vai se tornar um passivo para mim ao longo do tempo, pois além da depreciação, que é a perca de valor, eu tenho combustível, eu tenho manutenção, IPVA, e se for olhar no cenário de hoje, é praticamente impossível segurar e manter um carro. Combustível caro, tudo caro, e eu tava até olhando que vai aumentar o preço do IPVA e outras coisas no ano que vem, e provavelmente isso deve acontecer sim, vai ficar cada vez mais difícil. Então o conceito em si não é que você não tenha que deixar de comprar uma casa, um carro, mas sim que primeiramente você deve focar em aumentar a sua renda, aumentar suas receitas para que essa despesa não surta um efeito tão grande assim. Esse é o conceito de ativo e passivo, que as pessoas devem prestar mais atenção muitas vezes. A segunda lição é que Robert Kiyosaki fala que os ricos não trabalham por dinheiro. Quando ele fala que os ricos não trabalham por dinheiro, ele está querendo dizer que as pessoas que são bem-sucedidas, principalmente na questão financeira, não vivem trabalhando pelo dinheiro, mas sim
que elas procuram formas de fazer o dinheiro trabalhar para si, fazendo uma boa aplicação, um bom investimento, criando um pequeno negócio, mas que o princípio da intenção é gerar renda extra e não eu viver preso simplesmente a uma única forma de renda, pode dizer, ou trabalhar simplesmente em consequência. É aquela questão, trocar meu tempo por dinheiro. Os ricos não fazem isso, os ricos fazem totalmente ao contrário, eles querem fazer o tempo deles valer mais e trabalhar menos. A terceira lição, que também é muito importante, é que ele fala que as pessoas devem procurar entender um pouco melhor a respeito dos conceitos, tanto das leis, dos nossos direitos e deveres, quanto da contabilidade e dos impostos. Pois quando se fala geralmente em impostos e em contabilidade, as pessoas têm um certo medo. E quando se fala principalmente imposto, né? Quando fala do leão, do nosso famoso leão, que é o imposto de renda, por exemplo, as pessoas meio que sempre vão procurar uma forma de evitar pagar algum imposto ou coisas assim. Os ricos geralmente são os que menos pagam imposto, mas aí é que tá a jogada, né? Mas por que eles pagam menos impostos dos que são na teoria pobres ou que vivem na média, os de classe média? Os ricos sempre vão procurar uma forma de evitar pagar. Eles primeiro investem ativos em coisas que vão fazer esse patrimônio ir multiplicando cada vez mais e depois priorizam os impostos. E muitas vezes eles fazem isso estudando as leis, entendendo um pouco mais sobre os direitos, sobre como abrir uma empresa, por exemplo, e deixar de pagar um imposto que para uma pessoa física seria de 30% e para uma pessoa jurídica é 4 ou 7%. É uma diferença absurda, mas é mais ou menos esse o sentido. Então é muito importante as pessoas entenderem o conceito, entenderem também a questão da contabilidade, que envolve as questões de despesa, envolve a questão dos ativos e passivos, sobre o controle do patrimônio próprio, como por exemplo um simples orçamento pessoal e financeiro doméstico. Mesmo que simples, o sentido da contabilidade é mais ou menos esse, é você ter o controle, é você saber quanto que você tem no seu bolso, quanto sai do seu bolso e de quanto você pode aumentar e de quais formas você pode aumentar suas vantagens, pagar menos impostos, aumentar seus ganhos, que é o que poucas pessoas às vezes não entendem. E a quarta lição é que o Robert Kiyosaki fala que os ricos criam dinheiro. É o que eu comentei agora há pouco, é um pouco parecido. É a questão de os ricos não estão preocupados em ganhar o dinheiro, mas eles estão procurando formas viáveis e mais fáceis de aumentar esse dinheiro. Eles não estão preocupados em ganhar simplesmente um valor X, ou às vezes estar preso a uma coisa tão simples e deixar de multiplicar o patrimônio. Se eu tenho, por exemplo, 1000, eu estou satisfeito com 1000, eles estão procurando formas de aumentar 1000 vezes 1000 esse valor, e assim tendo cada vez mais ativos, pode-se dizer, né? Mais ativos me gerando renda. É comprando imóveis para aluguel, por exemplo, investindo em ações de empresas que pagam dividendos ou que tem uma grande chance e uma grande perspectiva de valorização e lucrar com essas ações, e várias outras formas, ou empreendendo mesmo, criando uma empresa do zero, com capital às vezes pequeno, mas que tem uma grande chance de crescer e se tornar uma empresa grande. A quinta lição, o autor fala que você deve trabalhar para aprender e não trabalhar pelo dinheiro, que você tem que estar ciente de que tudo que você for fazer, tanto quanto for trabalho quanto de outras coisas, se for fazer pelo simples objetivo de receber algo em troca, que você vai estar se limitando, na teoria, psicologicamente, a fazer algo. Se você trabalha em um setor da sua empresa, independente de qual seja, você está limitado sempre a fazer o básico e não se sujeita a aprender mais e entender que a consequência de você aprender é o que provavelmente vai te trazer um salário maior, você fica muito preso ao mediano, pode-se dizer, e que compensa mais você aprender e ter interesse em aprender sobre outras áreas da empresa que você trabalha, até pelo princípio de você às vezes depois tomar a decisão de criar o seu próprio negócio, porque você aprende sobre todas as áreas. Se você trabalha em um setor financeiro, você vai saber sobre o setor financeiro, mas isso não te limita a entender um pouco sobre o departamento pessoal, a entender um pouco mais sobre uma logística, sobre o operacional e coisas afins. E quando as pessoas ricas, elas praticam isso, elas sabem onde elas têm o domínio e sabem onde elas precisam de pessoas. E aí elas vão atrás daquelas pessoas que têm o potencial e capacidade para desenvolver o que elas não sabem, o que elas sabem que é limitação. A quinta lição é a seguinte frase: as pessoas que evitam o fracasso também estão evitando o sucesso. É aquela história, se eu tenho medo de tentar algo, de correr o risco, a probabilidade de dar errado é a mesma de dar certo. Só existe duas probabilidades, ou dar certo ou dar errado. Mas se eu me limito simplesmente a maioria das vezes ao medo de não acreditar em si próprio e fazer dar certo, eu não vou ter a experiência e não vou conseguir ver aonde eu preciso melhorar, pois se eu deixo de tentar, logo eu não sei o resultado. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas e quem disse que a maioria das pessoas, principalmente os bilionários que nós vemos passando na TV, deixaram de tentar mais de uma vez? Muitos deles tentaram várias vezes e conseguiram às vezes, depois quebraram e tentaram de novo e se tornaram uma das pessoas mais ricas do mundo. Então fica de exemplo que nem tudo é da primeira tentativa que vai ter resultado. Às vezes acontece, mas muitas vezes a questão
questão de fracassar é necessária, pois é dos fracassos que você se torna alguém melhor, que você entende melhor, que você aprende mais. É onde você descobre onde existem as falhas e assim pode ser transformada e pode ser melhorada. E a sétima e última lição, que o autor fala que você não deve se concentrar apenas na sua renda, mas se concentrar em procurar sempre comprar novos ativos ou possuir novos ativos. Como eu havia comentado no começo do vídeo, a questão dos ativos é tudo aquilo que eu adquiro, que eu procuro adquirir para me trazer mais rendas. É a questão às vezes de investir na bolsa de valores, é investir no meu próprio negócio visando um retorno bom. É claro que não é só simplesmente chegar e abrir nada. Muitas pessoas que fazem isso, elas acabam fracassando, porque antes de começar algo, você tem que pelo menos aprender sobre aquilo para você simplesmente não jogar dinheiro fora. Do que adianta muitas vezes ter todo o ânimo de abrir uma pequena empresa, independente do que seja, se eu sou a primeira pessoa que devo ter um entendimento básico sobre aquilo, não faz sentido eu colocar outras pessoas responsáveis para comandarem e para empurrarem o meu negócio para frente, se nem eu por si próprio não tenho a compreensão e o entendimento. O que é mais inteligente é eu procurar aprender em primeiro lugar e viver uma vida não só baseada no mínimo, na renda mínima, pois que igual eu acabei de comentar, não é obrigado eu sempre viver uma vida sem pensar no futuro. Eu posso ter 20 anos de idade hoje, eu posso ter 15, eu posso ter 10, mas daqui a um tempo, futuramente, no piscar de olhos eu vou ter 50, 60 anos de idade. E eu acredito que a maioria das pessoas, quando chega na idade de se aposentar, isso é, se elas estiverem contando com a aposentadoria simplesmente por idade, eu acho que é melhor elas começar a pensar um pouco melhor a respeito disso e elas acabarem umas pessoas aposentadas simplesmente cheias de dívidas. E não com a reserva para que elas possam viver mais alguns anos à frente, tranquila, sem problemas de dívida, poder viajar para onde quer, poder comprar às vezes algo que ela nem chegou a comprar enquanto ela ainda trabalhava. E isso tudo é importante. É que as pessoas muitas vezes pensam muito no curto prazo e deixam de olhar para o horizonte, para o longo prazo. Eu igual comentei também em um certo vídeo, a questão de que as pessoas vivem naquele pensamento atrelado de que o importante é viver hoje porque o amanhã só pertence a Deus. E você acha que Deus quer te matar no amanhã? Eu faço essa pergunta para você. Você acha que Deus quer te ver morto no amanhã ou quer te ver miserável? Eu acredito que não. Se você for procurar ler a Bíblia, você vai estar ciente de que Deus não quer isso. Deus não quer que sejamos fracassados, muito menos que vivemos na miséria. Existe diferença de uma coisa a outra, mas cabe a cada um de nós procurar sempre o melhor caminho. Bom, para finalizar, eu gostaria de pedir a vocês que não são inscritos no canal ainda, que se inscrevam e deixem seu like também, que vai ajudar bastante esse jovem canal. Eu estou ficando por aqui e até breve.